Fala, turma! Hoje eu tenho uma boa para vocês. É o seguinte, eu em várias palestras minhas, em vários debates, eu já falei que matematicamente é impossível você mudar a situação brasileira para a parcela mais pobre se você não tiver mudanças drásticas, radicais. E que as mudanças que são propostas, normalmente até pela esquerda, né, mas principalmente pela direita, elas são simplesmente uma maneira de você postergar esse sofrimento das pessoas e dar a elas uma esperança de que a vida melhorou um pouquinho e de que vai continuar melhorando e elas vão mudar de situação. Mas matematicamente a conta não fecha, né? Eu sempre faço a conta. Se você quiser que a metade mais pobre da população brasileira passe a ter uma renda que permita essas pessoas a viver com dignidade, você teria, sem mudar a distribuição de renda, ou seja, sem mudar a desigualdade, você teria que passar aí, enfim, mais de meio século crescendo a taxas maior do que a da China. Então eu sempre falei, a solução matemática passa por você diminuir drasticamente a desigualdade e para fazer isso você tem que tomar medidas que são medidas radicais, drásticas, né? E essa história, essa é uma maneira que eu sempre uso para provar que essa história de que o problema não é desigualdade, o problema é pobreza, é mentira. O problema é a desigualdade, porque se você não dividir esses recursos de uma maneira diferente, matematicamente é impossível a parcela mais pobre conseguir ganhar mais. Aí eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi pegar e de uma maneira provocativa mesmo, fazendo uma provocação, eu resolvi fazer essa pergunta para a inteligência artificial que é programada pelos caras que defendem o Estado mínimo, que é de propriedade dos caras que estão ali ao lado do Trump e que defendem você cortar tudo no Estado, que o mercado que vai resolver todos os problemas da economia. Então, essa inteligência artificial é programada por essa turma. Ela é propriedade dessa turma. Se você escrever Trump, ela diz que não pode falar mal e etc. Estamos falando do ChatGPT. E aí eu resolvi, como uma provocação, fazer essa pergunta para o ChatGPT. Porque é o seguinte, a metade mais pobre da população brasileira, os 50% mais pobres, eles têm uma renda por pessoa, a gente chama de per capita, média, ou seja, por pessoa, não é por família, ali pouco acima de R$500 por mês. E aí eu falei o seguinte, olha, para uma pessoa ter uma vida digna, digna é se vestir direito, poder se locomover, morar debaixo de um teto digno, poder comprar remédio quando ficar doente, poder acessar os serviços que você precisa ter para educar bem seus filhos, para poder, enfim, ter uma saúde mental, isso significa lazer, alguma coisa, você tem que estabelecer um número que essas pessoas deveriam ter, né? E eu coloquei um número baixo, ou seja, se essas pessoas, se elas tivessem, né, que ter uma renda R$3.000 a mais por mês, ninguém vai ficar rico não, estamos falando de R$3.500 por mês por pessoa, muito menos de $1.000 para a pessoa pagar tudo. Essas pessoas não têm casa, tem que comprar casa, essas pessoas não têm carro, essas pessoas não têm poupança, não tem nada. Muita gente vai falar, o Diese diz que é muito mais alto do que isso por pessoa, tá? Mas estamos botando R$3.500. E eu dei o desafio para o ChatGPT. Se você tivesse que fazer isso, né, e conseguir esse resultado em menos de 10 anos, porque essa história de falar que essa galera, não, mas isso a gente vai fazer, um dia vai chegar lá para quem não passa essa realidade. Um dia vai chegar lá para quem não passa esse perrengue. Porque para quem passa o perrengue, quem vê o filho chorando sem poder se matricular, com fome, quem vê uma pessoa da família doente sem conseguir marcar consulta, essa galera tem urgência. Então, teoricamente, eu teria que falar até um prazo mais curto, mas eu dei um prazo de 10 anos. Então a pergunta que eu fiz, e eu vou botar todo o diálogo aqui do lado para vocês poderem acompanhar. A pergunta que eu fiz para o ChatGPT, ela foi super no ponto. E a pergunta que eu fiz para ele é a seguinte: se você usasse todo o seu conhecimento com a experiência dos países no mundo e tivesse que oferecer uma fórmula para o Brasil, país com 220 milhões de habitantes,
e sua atual situação de desigualdade e desenvolvimento, quais medidas você tomaria para, em menos de 10 anos, a metade mais pobre brasileira estar com uma renda mensal pelo menos R$3.000 acima da renda atual? Lembrando que a renda média per capita da metade mais pobre brasileira encontra-se pouco acima de R$500. Veja o que ele respondeu. Ele começa, é muito grande a resposta, eu vou passando aqui só por pontos, mas eu vou deixar aqui passar tudo para vocês, para depois, se vocês quiserem ir pausando o vídeo, vocês poderem ler tudo direitinho. Ele começa falando o seguinte: se a meta é colocar a metade mais pobre do Brasil ganhando 3 mil a mais por mês em menos de 10 anos, estamos falando de mexer no núcleo do modelo de desenvolvimento. Não só melhorar programas sociais, exatamente o que a gente fala. E aí ele diz que vai organizar assim: dimensão do desafio, a fórmula em termos econômicos, 10 blocos de políticas concretas, sequência aproximada em 10 anos e condições políticas e riscos. E aí ele começa ali fazendo a conta, né, a dimensão do desafio, pegando todos os dados que eu passei e checando. E ele aqui até confirma a minha informação, dizendo aqui, ó, que a sua referência, né, de que a população mais pobre ganha em média pouco mais de R$500 por mês por pessoa, bate com a ideia de que 40% mais pobre recebe uma fração pequena da renda total. Então tá aqui, bateu os dados que eu dei, e aí ele começa a fazer as contas e começa já a falar o seguinte: olha, a fórmula, em termos simplificados, é o seguinte: a renda da metade mais pobre da população daqui a 10 anos vai ter que ser o PIB per capita vezes a participação deles na renda, mais as transferências líquidas. E aí diz quanto precisaria de dinheiro para isso acontecer. E aí ele fala o seguinte: a gente teria que passar por 3 pontos, né? É um cenário ambicioso, mas não é absurdo historicamente para 10 anos. E ele fala: a gente teria que crescer o PIB, né, per capita em torno de 3% ao ano, a gente teria que aumentar a participação da metade mais pobre na renda total de 12% para 25% a 30%, que é em linha com os países menos desiguais, ou seja, mexer na desigualdade, não dá se não mexer na desigualdade, e fala que tinha que mudar as transferências diretas e os serviços públicos oferecidos para essa parcela da população. Aí ele dá os 10 blocos de medidas concretas. E é aqui que eu quero focar com vocês. O que o ChatGPT, uma empresa dos capitalistas que defendem acabar com o Estado, que dizem que as ideias socialistas e comunistas não valem para nada, o que o ChatGPT, o programa deles, diz. Primeira medida concreta que você teria que tomar: uma meta macroeconômica explícita, que seria pleno emprego e PIB puxado pelo investimento. E ele fala o seguinte: o objetivo é fazer o PIB crescer entre 4% e 5% ao ano, com foco em setores intensivos em trabalho. Aí ele diz o seguinte: medidas: plano decenal e investimento público e privado, saneamento, habitação popular, mobilidade urbana, energia limpa, internet e escola em tempo integral. Uso agressivo do BNDES, bancos públicos e fundos constitucionais para financiar a indústria verde, cadeia de saúde, economia digital, complexo agroindustrial de base familiar. Agroindústria familiar, que é coisa que o MST faz. Política monetária coordenada, caindo a Selic, né, para destravar crédito e investimento. Aí ele diz: aqui a experiência é Coreia do Sul, China e Vietnã. Ele dá como exemplo da primeira medida. Segunda coisa: choque de salário mínimo e pisos regionais. E aí ele diz o seguinte: aumento real de 3 a 4% por ano do salário mínimo. 3 a 4% por ano. Redução drástica da pejotização e da uberização. Olha que loucura, redução drástica da pejotização e não o aumento da pejotização, como os neoliberais defendem. Terceira medida, eu estou resumindo elas aqui, depois vocês podem ler todas. Transformar o sistema de transferência de renda
em renda de cidadania de base. Objetivo: garantir um piso per capita alto para a metade mais pobre da população. Evoluir o Bolsa Família. Evoluir o Bolsa Família. E criar um crédito de imposto negativo. Quem ganha menos recebe da receita em vez de pagar. Não é nem isenção, só aqui. Quarta medida, reforma tributária profunda e progressiva. Profunda e progressiva, que fala em desonerar a base, até cita essa medida dos R$5.000, que ainda não foi colocada em prática, as pessoas ainda não têm isso para elas, né? Vão começar a ter, se tudo der certo, a partir do ano que vem. Reduzir imposto sobre consumo e tributar mais o topo. Imposto forte, ele usa a palavra forte, o ChatGPT, sobre lucros e dividendos, remessas ao exterior e rendas de capital. Imposto sobre grandes fortunas. Então, e rever isenções e renúncias fiscais. Quinta medida, estado de bem-estar social que vale salário. Saúde pública de alta qualidade, expansão da atenção primária, aí fala educação básica em tempo integral, alimentação mais esporte, mais cultura, mais reforço escolar, transporte público massivo, enfim, dá todas as medidas aqui. Todas medidas, né, obviamente, que são coordenadas e implementadas pelo Estado. Sexta medida, economia do cuidado como motor de emprego. A metade mais pobre é majoritariamente trabalhadora do cuidado, serviços pessoais, trabalho doméstico e informal. Criar sistema nacional de cuidados, creche, cuidado de idosos, educação infantil de 0 a 5 anos e piso salarial nacional. Vamos lá, que o negócio fica melhor ainda. Sétimo item, revolução educacional e profissional para a periferia. Escola em tempo integral, aqui ó, ensino técnico profissional, articulado com arranjos produtivos locais, indústrias verdes e grande programa de garantia do primeiro emprego para jovens de 18 a 24 anos. E vamos lá, e subsídio para empresas contratarem jovens, ou seja, Estado de novo ali. Oitava medida, agora os caras vão pirar. Terra, agricultura familiar e interioração da prosperidade. Então, o primeiro ponto, acelerar a reforma agrária, acesso à terra, crédito tipo Pronaf turbinado, não é o Plano Safra não, Pronaf turbinado. E aí fala sobre reforma agrária. Nona medida, inclusão financeira mais saneamento das dívidas da base. Teto de juros, aquilo que eu sempre falei, que a turma diz, que maluquice, não sei o quê, é o ChatGPT que está falando. Programa Nacional de Renegociação de Dívidas, tipo desenrola, só que permanente e mais profundo, diz o ChatGPT. E aí dá outras coisas aqui, mas tudo na linha daquilo que a gente defende, que é chamado de comunista. E décimo, governança, pacto social e blindagem contra a captura, né? Então, nada disso anda sem governança política, e tá certíssimo. Então, tem que ter uma reforma política para reduzir a captura do Congresso por grupos com benefícios fiscais e corporativos, ou seja, o lobby. E aí ele dá a sequência do que fazer em 3 anos, 6 anos e 10 anos, e aí diz, é possível, é difícil pra caramba, ele diz, requer crescimento sustentado, reforma tributária, Estado que gasta bem, não é que gasta mais só, mas gasta bem, eu sempre falei isso, e um pacto político. Então é o seguinte, gente, ele fala o seguinte, que poucos países saíram dessa situação sem mudanças drásticas. E aí depois eu faço uma pergunta, quais países você poderia dar como exemplo? Aí ele dá, nos países que ele fala como exemplo, aí fiquem atentos, porque agora a turma vai pirar, o ChatGPT falou isso. Primeiro, a Coreia do Sul. Agora, antes dos neoliberais se animarem, ele diz, por que exemplo? Porque, como é que ele fez? O Estado coordenou o desenvolvimento, o investimento maciço em educação pública, crédito direcionado via bancos públicos e distribuição inicial de terras, reforma agrária e forte elevação da renda do trabalhador.
E aí o segundo exemplo que ele dá é China. E o terceiro exemplo que ele dá é Vietnã, de países que fizeram isso com sucesso. Ou seja, meus amigos, o ChatGPT quebrou a perna dos neoliberais. Durmam com essa, galera.